Vamos começar este passeio pelo Guarujá na década de 1930, com esta maravilhosa fotografia de um ângulo diferente da Praia das Pitangueiras. Esta foto deve ter sido tirada entre 1936 e 1939. O fotógrafo subiu alguns metros na encosta do Morro do Tejereba, que divide a Praia das Pitangueiras e a Praia da Enseada. Com essa visão, ele conseguiu registrar desde a Ilha da Pombeva até o Morro das Galhetas. No primeiro plano, aparecem chalés em uma área denominada como Vila Puglisi, loteamento que existiu nos anos de 1930 e 1940. Atualmente, neste local, estão construídos os edifícios Princess Tower, Orla Park e as garagens do edifício Albamar, também conhecido como Gaiola de Ouro. A Avenida Beira-Mar, hoje Avenida Marechal Deodoro, no seu início era mais larga, conforme ainda é nos dias de hoje. Na época dessa foto, indo em direção ao centro, ela foi dividida em duas mãos, a partir da Rua João de Souza, em frente à Vila Militar, indo até a atual Rua Nami Jafé. A divisão foi feita com coqueiros plantados em um estreito canteiro. Nesta segunda imagem, estamos a cerca de 500 metros do fotógrafo da foto anterior e com a lente da câmera apontada em sua direção. O ângulo de visão deste fotógrafo foi obtido por ele estar no piso superior do chalé, que existia onde hoje é o edifício Paquetá. Nessa encantadora fotografia, alguns detalhes da urbanização do Guarujá nos anos de 1930. No primeiro plano abaixo, pegou o encontro da Avenida Puglisi, que não aparece na foto, com a Avenida Marechal Deodoro, já sem os trilhos do trenzinho, que foram retirados no início de 1936. Como se vê e já foi dito, a Avenida Marechal Deodoro foi dividida em duas mãos. Nessa foto, mais antiga que a primeira, os coqueiros estão ainda sem a ilha divisória. Daí a razão de encontrarmos algumas fotos antigas com coqueiros plantados no meio da rua. Muita gente não sabe que quando colocaram o calçadão na Avenida da Praia em 1980, ele ocupou a pista da Marechal Deodoro da Fonseca, que ia sentido Enseada, incluindo as ilhas com os coqueiros. Outro detalhe nessa fotografia é o chalé do início da Vila Balneária, que existia no primeiro terreno depois da Praça dos Expedicionários, onde hoje existe uma loja de biquínis e um restaurante. Outro detalhe muito bom nessa foto é o Morro do Maluf, ao fundo, ainda sem nenhuma construção. Nessa terceira imagem, ainda estamos na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, a uma quadra de onde ficava o Grande Hotel. O ângulo de visão obtido pelo fotógrafo é um pouco discutível. Provavelmente ele estava a uns 5 ou 6 metros de altura, próximo à calçada, na esquina com a Benjamin Constant, que na época chamava-se Rua Carioca. Ou o fotógrafo se posicionou onde hoje se localiza o quiosque do McDonald's, ou então ele estaria ao outro lado da rua, em uma casa que existiu antes de ser construído o pequeno prédio da família Jafé. Repare que já não se vê mais os trilhos do trem, que estavam colocados beirando a calçada onde está o fotógrafo. Esses trilhos começaram a ser retirados em 1936. A estação ficava em frente ao Grande Hotel. Foi mudada em dezembro de 1935 para a esquina da Rua Petrópolis com a Avenida Leomil. A ilha que dividiu a avenida já aparece nessa foto. Do outro lado da avenida, atrás dos coqueiros e das árvores, estão os chalés, provavelmente o número 6 e o número 7, originais da Vila Balneária. Nessa quadra, encontram-se hoje construídos os edifícios Maison La Plage, Alcatrazes, Chanceler e Stella Maris. Ao fundo, pode-se ver o topo do Morro do Pitiú.
Continuando a nossa volta pelo Guarujá na década de 1930, encontramos essa fotografia muito interessante, retratando a Rua Mário Ribeiro. O primeiro nome dessa rua nos tempos da Vila Balneária foi Alameda Cunhambebe. O fotógrafo estava no encontro da Mário Ribeiro com a Avenida Puglisi, cujo primeiro nome foi Avenida 1 e depois Avenida Itália. Reparem que não existem as ilhas separando as pistas da atual Puglisi, ou o ângulo não conseguiu captá-las. Nessa fotografia sem data definida, mas que deve ser por volta de 1938, podemos perceber do lado esquerdo uma cerca que pertencia ao chalé número 15, onde hoje existe o edifício Arpoador, na esquina, e logo a seguir o edifício Ipanema. A primeira construção do lado esquerdo refere-se a um comércio da família Gil, que ficava ao lado do bar, que virou a primeira sede da sorveteria Guarujá, pertencente ao Sr. Manuel Alexandre, local hoje da Flora Medicinal. Ambas famílias moravam em casas que ficavam nos fundos dos seus comércios, cujo acesso pode ser feito também pela Vila Benze, que tinha a entrada pela Rua Benjamin Constant, que, como já dissemos, naquela época chamava-se Rua Carioca. Do lado direito da rua, temos em primeiro plano um terreno cercado na esquina, onde hoje está instalado o Burger King. Em um segundo plano, temos um chalé, o número 17, que provavelmente localizava-se onde hoje está o edifício Pernambuco. E pode-se ver a ponta de um chalé que vem a seguir, o número 18, onde hoje está o Hotel Ferrareto. E como última informação desta imagem, podemos ver que as calçadas ainda não tinham recebido o piso quadriculado vermelho e preto, que começou a ser usado em todo o centro no final da década de 1940 e durou até o início dos anos de 1970. Vamos terminar o nosso passeio com esta bela fotografia do Casarão Centenário, que pertenceu, entre outros, à família Gaston e à família Vanetti. Atualmente, este imóvel abriga uma unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa foto é anterior a 1938, pois a Rua Mário Ribeiro ainda não está asfaltada e as árvores que a adornam são os jamboleiros, que foram substituídos nos anos de 1950 pelos chapéus de sol. Esperamos que tenha gostado de passear pelo Guarujá nos anos de 1930, uma época em que a nossa bela cidade era famosa por ser a pérola do Atlântico.